Resurrexit sic dixit. Aleluia. Pelos sinais da cruz, oramos Deus, nosso Senhor, e os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ressuscitou, como disse. Aleluia. Reverendíssimo Padre Ney, caríssimos irmãos, o Senhor verdadeiramente ressuscitou. Toda a liturgia de hoje já é um grande sermão. Cada detalhe dessa magnífica liturgia que estamos celebrando traz uma mensagem, um mistério escondido nas sagradas cerimônias, nos símbolos, nos gestos, nas orações. O Círio Pascal, como todos sabem, é o sinal primeiro do Senhor ressuscitado. Por isso, durante toda a vigília, é a ele que se dirige o Padre e seus ministros. É o centro da cerimônia. O círio, quando estava sendo confeccionado, abençoado, o círio apagado, como fez referência às orações, é como aquela coluna que protegia o povo no Antigo Testamento. Durante o dia, uma nuvem espessa que ficava atrás do povo, protegendo-o, separando do inimigo que o perseguia. Durante a noite, ia à frente do povo como chama acesa, a fim de guiar o caminho que o povo deveria seguir. Esse é um dos sinais que o círio traz consigo. Apagado é essa coluna, essa torre forte, é a própria imagem do Senhor forte e ressuscitado. Aceso é o sinal da nossa fé, é aquela luz que brilha e que nos ilumina. Nós celebramos, caríssimos irmãos, na Sexta-feira Santa, o grande mistério da morte de Deus. Deus que, revestido da nossa carne, experimenta a criatura morte, passa por esses portões que nós tanto tememos, muitas das vezes não por causa do temor do juízo divino, mas com o pesar de deixar os bens e as pessoas deste mundo, portanto, pelo motivo errado. Mas Jesus, sendo Deus, não precisando, quis passar por essas portas para nos ensinar que a morte não é o fim. A morte não tem a última palavra, pelo contrário, a morte não passa de um ministro de Deus nosso Senhor. Quando Deus estava suspenso na cruz, depois de São João nos repetir tantas vezes ao longo das 2 semanas da paixão, quando os judeus, por exemplo, várias vezes pegaram em pedras para apedrejar nosso Senhor, São João dizia, eles tinham tudo para prender e matar Jesus, mas não faziam nada porque não havia chegado a sua hora. Jesus suspenso na cruz, Deus crucificado na cruz por nosso amor, a morte só pôde se aproximar quando Ele quis, e quase como que obrigada, trêmula, aproximou-se do Senhor para cumprir o seu terrível ofício. Ela com certeza, ao cumprir o seu ofício no dia de ontem, ouvia já os hinos em seus ouvidos: ó morte, onde é que está a tua vitória? Onde é que está o teu aguilhão? Pois a morte sabia que ao dar morte àquele Senhor, ela estaria trazendo a vida para todos os demais, inclusive para aqueles que já haviam passado por ela, pelos portões desta vida para o outro mundo. Onde é que nosso Senhor esteve desde o momento que Ele expirou na cruz até agora? 3 dias depois. Primeiro dizemos 3 dias na contagem, por assim dizer, dos judeus. Para nós o dia começa à meia-noite. Para os judeus o dia começava e terminava com o pôr do sol. Por isso aquela pressa. Jesus morreu às 3 da tarde da Sexta-feira Santa, portanto, o primeiro dia, foi tirado da cruz, sepultado às pressas, porque mais ou menos às 6 horas da tarde já iria começar o sábado, portanto, segundo dia, e hoje, já noite do sábado, terceiro dia, porque o sol já se pôs, Jesus ressuscita. Mas onde Ele esteve nesse tempo em que a morte cumpria o seu ofício? Para onde foi nosso Senhor? O cadáver, o corpo, estava no túmulo.
mas a alma santíssima e imortal de Jesus desceu aos infernos. Foi pregar a boa nova da redenção no limbo dos pais, foi falar da redenção, da salvação esperada por Adão, por Eva, pelos grandes profetas, pelos patriarcas, por todos aqueles homens e mulheres justos do Antigo Testamento, até o último que morreu antes de Jesus, até o bom ladrão que ouviu de Jesus a promessa: hoje estarás comigo no paraíso. Foram todos eles ouvir a pregação da salvação de Nosso Senhor naquelas moradas das mansões das almas inferiores, por isso chamado infernos. Não o inferno do capeta. Se Nosso Senhor descesse lá, aquele lugar terrível se transformaria de imediato no paraíso. Mas Ele foi pregar aos nossos pais que, justos, não podendo entrar no céu, porque as portas estavam fechadas devido ao pecado de Adão, estavam no limbo esperando com ansiedade o dia da salvação de Jesus, que aconteceu exatamente nesse tríduo que nós estamos celebrando. Portanto, Nosso Senhor foi pregar aos nossos pais a salvação que tanto esperaram. É quase como que um eco da pregação de São Paulo, na primeira leitura que nós ouvimos: o Senhor ressuscitou. Não é mais possível que alguém que se diga cristão viva do mesmo modo que vivia antes ou até durante a quaresma. É necessário mudar de vida. Ou nós seguimos Cristo ressuscitado, ou nós seguiremos aquele Cristo chagado, caído por terra, que representa exatamente as nossas quedas, como nós meditamos tantas vezes na Via Sacra no tempo da quaresma. Todas aquelas quedas de Jesus não é por fraqueza humana simplesmente, mas era para dar exemplo das nossas quedas. E não só da queda, ele não ficou na queda, levantou-se constantemente para dizer que, apesar dos nossos pecados, não podemos nos conformar com a vida que é feita mais de pecados, mais de quedas, do que de erguimentos e de luta contra o pecado. Caríssimos irmãos, imaginemos quanta alegria deve ter reinado nesses 3 dias no limbo dos pais. Adão vendo finalmente com seus olhos aquele da quem ele era apenas uma figura, Eva contemplando em Jesus o bendito fruto daquela que é a realização do projeto que Deus pensou para ela, Eva. Quanta vergonha deve ter sentido aqueles nossos primeiros pais ao ver Nosso Senhor trazendo no corpo, na alma, trazendo de modo glorioso as chagas, os sinais do extremo do amor que ele teve que ir para desfazer uma simples desobediência do homem em relação à majestade divina. É por isso, caríssimos irmãos, que nessa noite santa devemos renovar em nosso coração o amor a Jesus. Toda a paixão de Jesus é por nossa causa. Os judeus gritaram: crucifica-o, mas devemos ouvir naquelas vozes os nossos pecados. Os fariseus, os mestres da lei, tramaram a morte de Jesus, mas não fizeram outra coisa senão prefigurar aquilo que nós tramamos a cada dia, quando deliberamos se vamos ou não pecar, se cedemos ou não àquela tentação. Não é diferente. E olha que os judeus fizeram tudo aquilo enquanto viam Nosso Senhor pregando, mas reinava no coração ainda alguma dúvida que poderia sanar se eles procurassem tirar a sua ignorância. Mas e nós? Depois de 2000 anos, depois de a cada ano a igreja nos lembrar esse mistério da nossa salvação, por que nós continuamos entregues ao pecado tantas vezes? Por que a igreja todo ano tem que nos fazer parar, olhar para Deus suspenso na cruz, para nos fazer criar no peito alguma dor por causa das nossas ofensas? Aprendamos, caríssimos irmãos, e tomemos para nós a palavra de São Paulo na epístola da missa de hoje. É necessário viver conforme o Cristo ressuscitado. É necessário que Jesus ressuscite depois dessa quaresma em nosso corpo e nossa alma. É necessário que as nossas obras traduzam a fé que nós professamos. É necessário que a nossa vida seja conforme
a vida de Jesus, para que possamos um dia ser contados entre aqueles justos que podem esperar sentar-se um dia à direita de nosso Senhor no paraíso. Continuemos a Santa Missa, adorando a nosso Senhor, vendo no mistério da sua ressurreição o anúncio da nossa própria ressurreição futura para a vida eterna no céu. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.